Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é As Palestras do Mestre no Brasil. Aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. Ok, obrigado meninas. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, compartilharem o podcast e também ativarem o sininho para sempre estarem atualizados das notificações do canal. Hoje a gente vai falar sobre as palestras do mestre no Brasil, que ele realizou no final do ano de 2010. Ele fez 5 palestras aqui e é interessante porque o mestre sempre prega a lei focada ou direcionada para o público daquele país, ou no caso do Japão, daquela cidade que ele vai. E no caso dos temas dessas 5 palestras, com certeza ela é direcionada para o público brasileiro. É interessante que o Brasil foi o único país que o mestre fez 5 palestras. Geralmente ele vai para os outros países, ele faz uma, ou no máximo 2. Aqui ele estava programado para fazer 3, mas daí de repente ele resolveu fazer mais 2 palestras. Isso porque certamente ele sentiu essa vontade dos brasileiros de aprenderem mais a verdade e poderem se aprimorar espiritualmente. Hoje a gente vai falar rapidamente só a essência das palestras, mas quem quiser ler na íntegra todas elas, tem o livro Caminho da Felicidade, que tem essas palestras, e tem um DVD também, um set de DVD, um box que tem todas essas palestras. Inclusive, esse box de DVD, o mundo inteiro pode assistir, ele está em todos os templos do Japão. E o título dele é Introdução à Rap Science. Ou seja, as palestras do mestre no Brasil se tornaram uma introdução sobre o que é a Rap Science. Você lendo esse livro ou assistindo esses DVDs, você entende os principais ensinamentos da Rap Science. A gente é bastante afortunado de poder o mestre vir para cá e pregar a lei dessa maneira. A gente começa primeiro com um guia para o coração da revista. Hoje a gente novamente estreou numa revista mensal os temas. A gente inicia primeiro com o tema o guia para o coração, que é Perca o hábito de se preocupar. A maioria das pessoas ignora que a preocupação é um hábito de estilo de vida. É provável que você crie o hábito de se preocupar no momento em que tem espaço na cabeça. Todas as palavras que diz são sempre as mesmas queixas, dos filhos, do dinheiro ou da saúde. Muito provavelmente você nunca se põe no lugar dos que são obrigados a ouvir as suas queixas. Comece por se ocupar. Ocupe-se de muitas coisas de modo que não haja tempo para a preocupação. Comece com as tarefas fáceis e à mão, e as conclua uma a uma. E mais, amplie o seu conhecimento e conceba novas ideias. As atividades ao ar livre também fazem bem. Ficar cansado e dormir profundamente é a melhor solução para as suas preocupações. Ponha em ação as suas ideias positivas e construtivas. Bastante interessante esse guia para o coração, porque o mestre resume basicamente. A gente sempre fala de preocupação, né? Como eliminar, como vencer, mas ele descreve. Mas tem um aspecto desse guia para o coração que eu nunca tinha pensado, que a gente nunca pensa nas pessoas que ouvem as nossas reclamações. Eu nunca tinha pensado nisso. Geralmente a gente quer assim, você quer eliminar a sua preocupação, você quer ficar despreocupado, mas a gente não imagina o quanto que incomoda uma pessoa que reclama. Ou a pessoa que está ouvindo, o quanto que pode ser ruim para ela ficar ouvindo reclamação. É aquela sensação, parece que quando você está emitindo aquelas palavras assim de reclamação, a impressão que eu tenho assim que isso tá drenando a energia da pessoa que tá ouvindo, assim, sabe? Tá drenando, assim. Você vira um vampiro de espiritual, né? Ficar pegando energia, né? Mas sabe uma coisa interessante que eu achei desse guia? Porque eu sempre pensei que a preocupação, né, era uma característica de uma pessoa. Aquela pessoa é preocupada, aquela pessoa é muito preocupada. Né? Mas não, ele fala que é um hábito. Né? Não é uma característica da pessoa, tipo, alta, baixa e tal, não. É um hábito. Então, assim, você construiu aquilo ao longo do tempo, né? E isso se tornou natural pra pessoa.
Então, da mesma forma em que você construiu esse hábito também, é algo que você pode ter como hábito eliminar essa preocupação de você, né? Eu achei isso interessante. Eu não tinha parado pra pensar assim, que é um hábito. Como todo hábito, tem aquele livro, O Poder do Hábito. Ele fala que o hábito é difícil você eliminar ele, mas você pode trocar ele. Você troca um hábito, você substitui um hábito ruim por um hábito bom. Nesse livro tem o exemplo do AA, o Alcoólatras Anônimos, que na verdade é uma pessoa que ela bebe muito. Na verdade, qual que é o hábito dela? Ela quer conversar. Por exemplo, homem que bebe demais. O que ele quer na verdade? Ele quer ir na padaria, ele quer ir no bar? Ele não vai lá só pra beber. Ele quer encontrar os amigos. E aí ele acaba bebendo. Aí o AA ele tem um alto índice de sucesso, de conseguir tirar as pessoas do alcoolismo. E o que ele faz? Ele substitui o hábito, em vez da pessoa ir no bar e conversar, ele vai no AA e conversa. E quando ele conversa, ele tem a mesma sensação que ele tinha conversando com os amigos, mas sem o álcool. E é assim que ele muda o hábito das pessoas. O hábito da preocupação é assim também. A gente não precisa querer eliminar ele da nossa vida, porque a gente não consegue eliminar. Uma pessoa que está acostumada a reclamar, por exemplo, por 20 anos, ela não consegue tirar isso, mas ela consegue mudar esse hábito. Por exemplo, o primeiro passo é ficar quieto. Sente que vai reclamar? Não fala nada. Não reclama. Né? Chega. Mas é interessante, né? No guia também ele fala assim, se ocupe com outra coisa. Exatamente. Né? Então, se você tá preocupada com uma coisa, pega uma vassoura e começa a varrer a casa, assim, sabe? É verdade. Não, é isso. É verdade. É sério, vai, limpa alguma coisa, assim, começa a querer... Fazer outra coisa, né? Tipo, porque igual o Gabriel tá falando, isso. você ficar pensando, não vou me preocupar. Aí Tipo, você não vai dar certo. mais ainda. É verdade. Fazer É igual o outra coisa. pensamento, né? Quando você fala, o pensamento negativo, assim. Não dá pra você tirar o pensamento, tipo, não, eu vou tirar esse pensamento negativo. Põe um positivo em cima, assim, como se fosse um prego, é isso? Um prego em cima do outro prego, assim. Isso. Pra tirar. O pensamento negativo é igual uma bola de borracha embaixo da água. Você coloca uma bola de borracha num aquário, por exemplo. Aí você pressiona ela para baixo. Na hora que você solta ela sobe com força total. O pensamento negativo ele é assim também. Você fica pressionando ele, eu não vou ter raiva, eu não vou me preocupar. Aí quando você tá fazendo isso, ele tá lá. Mas na hora que você tira a força, ele vem com mais força ainda. Você fica com mais raiva, você fica mais preocupado. O que tem que fazer é o que a Karen comentou, é como você bate um prego numa tábua, pra você tirar o prego que já está na tábua, você bate um outro prego em cima e esse prego negativo sai. No caso da preocupação, o único jeito de você parar de se preocupar é se ocupar. Não tem jeito. Tem um exemplo no livro do Dale Carnegie de um homem de negócio, ele era empresário e ele trabalhava 10 horas por dia. E ele era muito preocupado. Ele estava sempre preocupado assim, se ele ia vender, se ele ia ter dinheiro para alimentar a família dele, para pagar a escola dos filhos. E ele não sabia mais, ele estava começando a ter gastrite, problema de estômago. Geralmente quem se preocupa muito é o estômago que ataca. O estômago é sempre o órgão vítima de preocupação. Eu não sei porquê, mas enfim. Aí, o que ele fez? Pode parecer contraditório o que ele fez, mas funcionou. Em vez de trabalhar 10 horas por dia, ele começou a trabalhar 17 horas por dia. Nossa. Por quê? Eu achava que ele ia diminuir. Por isso que eu falei, é contraditório, né? Você fala, tá louco? Vai se consumir mais ainda. Só que não. O que ele fez? Pra ficar ocupado. Ele começou a se ocupar mais. Claro, essa é a estratégia dele. Ele quis se ocupar dentro do próprio trabalho. Vai ver, ele gostava do trabalho, sei lá. Tem pessoas que vão se ocupar com outras coisas. Vão se ocupar, por exemplo, em cuidar do corpo, vão se preocupar, como a Karen comentou, cuidar da casa, enfim. Mas é importante sempre estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, casa é uma coisa que sempre tem coisa é um lugar que sempre tem coisa quebrada ou quebrando. Tá aí uma ótima ocupação. Aqui o templo é a mesma coisa. Sempre tem coisa quebrada e quebrando. E eu tô sempre consertando. Por quê? Pra me manter ocupado também. Claro, em primeiro lugar para as pessoas que frequentam. Mas pra você ficar ocupado com coisa produtiva. Aí é muito interessante. Na hora que você se ocupa, você nem lembra mais da preocupação. E tem uma outra questão também, né? Se pensar do ponto de vista espiritual, assim, quando você tá se preocupando, você tá colocando em evidência aqueles pontos negativos que você não quer que aconteça. Só que se você
nutre isso no seu pensamento, na verdade você tá atraindo aquilo, né? Porque você tá pensando naquilo. O pensamento, o nosso pensamento, ele é criativo. Se você fica lá pensando nisso, você tá atraindo aquilo, assim, né? Você tá falando pro universo, assim, que você, sem querer, assim, você quer aquilo. Então você tá chamando, né? Então se você se ocupa, que nem o Gabriel falou, assim, você esquece daquela preocupação. Você não tá pensando naquilo, você tá produzindo. Então, né, que nem do exemplo que você deu, o pessoal lá tá trabalhando, tá olhando, tá focando no trabalho, é foco, né? Foco no trabalho. Você tá focando em arrumar o templo, por exemplo, arrumar a tua casa, é o ambiente que você vive, né? Você tá cuidando daquele ambiente também pra você atrair coisas boas, né? Prosperidade, por exemplo. Exatamente. E um trecho que eu também achei interessante, que o mestre fala assim, de você fazer atividades, aí você fica cansado e depois dorme profundamente. Às vezes é bom isso, né, quando você faz algum tipo de trabalho, mas mesmo coisa de casa, né, que aí você fica cansado do corpo, aí você consegue descansar super bem, né, porque você não tem muito pra ficar pensando, né. Sim. Eu lembro que quando eu fui viajar lá eu fui pra um lugar que tinha muito negócio de trilha, assim, sabe? E eu fiquei fisicamente muito cansada, mas a minha cabeça ficava boa, porque eu chegava a dormir, na hora que eu tava fazendo exercício, eu, tipo, não conseguia pensar em mais nada, assim, só no esforço, assim, do aquele negócio corpo. de descansar a mente, né? Você tá... seu corpo tá cansado, mas a mente, assim, tá descansada, assim. Sempre tem uma alternativa, sempre tem um jeito. Outra coisa que faz muito bem é você fazer trabalho voluntário. Por exemplo, quando eu tava na faculdade, tinha uma época que eu tava... época de prova, tava preocupado. Aí as pessoas... e eu sempre vinha nas atividades daqui. Ou eu até conduzia atividade, mesmo no meio dessa correria de prova. Daí as pessoas falavam, mas não é melhor você não fazer isso? Não é melhor você ficar lá preocupado? Eu falava, não. Eu estudo o que eu tenho que estudar, mas eu vou pras atividades. Primeiro porque eu gosto. Segundo, porque quando eu tava aqui, você tá se dedicando, você tá falando com as pessoas do ensinamento, tá distribuindo revistas, tá limpando o templo. Eu esquecia das coisas, meu. Quando você se entrega num ato de doação ao próximo ou a uma causa maior, no caso da Rap Science, que é a difusão dos ensinamentos, você esquece. É impressionante, meu. Você esquece essa preocupação. Isso preenche você. Trabalho voluntário também é essa ocupação que o mestre comenta. Tem a arrumação, né, igual você comentou. Isso é excelente também. Mas o trabalho voluntário é muito interessante também de fazer. As pessoas que são felizes, elas sempre se entregam em prol de algo maior do que elas. Isso aí é uma fórmula, é uma equação. Quando você se entrega em algo maior do que você não se preocupa, você se ocupa com algo que é bom. Tem um outro exemplo também de uma moça, era uma senhora que ela estava muito bem de vida, e aí teve a Segunda Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? O marido dela foi pra guerra e ela acabou ficando num local que era um deserto, porque ela tinha que... as famílias dos soldados ficavam retiradas nesse local. E ela odiava deserto, porque ela era bunker. Então bunker não, era aqueles quartos que é moldado assim, sabe? Então, entrava areia, ela odiava aquele lugar. E ela não aguentava mais aquilo, ou seja, ela estava se preocupando. E lógico, o marido dela na guerra. Ela começou a ficar doente de preocupação, porque ela estava num lugar que ela odiava, não sabia se o marido ia voltar, a preocupação estava a toda. E o que ela fez? Ela resolveu daí se ocupar. O que ela fez? Ela começou a conversar com todas as pessoas que moravam ali também. Todo mundo ali estava na mesma situação. E ela era boa de cozinha, ela gostava de cozinhar. E ela se voluntariou em trabalhar na cozinha desse local. E depois disso, eles começaram a fazer plantação. Mesmo no deserto, tem região que você consegue plantar. E ela fez essas duas coisas. Ela trabalhava na cozinha e se dedicava na plantação. Sabe o que aconteceu com a preocupação dela? Zero. Acabou. Né? Acabou. Por quê? Ela se ocupou em algo. Aí, por exemplo, ela ia servir o alimento que ela preparava, ela conversava com as pessoas. Aí ela ouvia as histórias das pessoas. É isso. Ela ficou ocupada. Ela manteve a mente dela ocupada. Aí, no fim, o marido voltou, a guerra acabou, eles foram embora e voltaram. Só que se ela não tivesse feito isso, possivelmente o que poderia acontecer? Doença ou enfim. É nesse sentido. Interessante que isso vale para as pessoas que se preocupam bastante, assim.
somente o fato de se preocupar não vai mudar alguma coisa, né? Não vai gerar nenhum resultado. Exatamente. Né? Tipo, o fato dela se preocupar não vai ajudar o marido que tá na guerra, né? Então, esse acho que é o ponto-chave, sabe? Tipo, a preocupação pela preocupação é muito abstrata, assim. Ela só tá fazendo mal pra você e pras pessoas que estão ao redor, que estão convivendo com você preocupado, né? Mas não tá fazendo nada de positivo, não tá construindo nada de positivo com isso. Você não vai mudar nada, nenhuma condição, somente se preocupando, né? Então, é interessante que ele vai direto pra prática, né? Para com isso, assim, se ocupa. Então, assim, para de ficar só pensando em que isso vai dar errado, não sei o quê, e faz alguma coisa, né? Qualquer coisa. É isso que ele tá falando, né? Bem de forma mais prática, assim. Isso que E acho que como também, o Gabriel tá falando do trabalho voluntário, porque às vezes quando a gente tá se preocupando, às vezes a gente tá muito autocentrado, né? Então, quando você se propõe a fazer alguma outra atividade, que seja pra outra pessoa, de uma certa forma você tá tirando um pouco esse pensamento só de você, da sua vida, do que você tá sofrendo, né? Então acho que também nesse sentido ajuda, né? O trabalho voluntário. Porque é sempre, pode ver, a preocupação é sempre focada no eu. Eu vou estar fazendo não sei o quê. Sempre focada no eu, vira egocentrismo mesmo. E como a Karen comentou, se você analisar a lei de ação e reação, não adianta nada. Realmente, a preocupação é isso, não é vencer ela, não é aumentar ela, não é nem se preocupar que tá preocupado. Então, se acontece isso, você tá preocupado. É uma coisa de louco, você entra num espiral negativo e absurdo. Às vezes você tem medo de se preocupar. Você tem medo que vai se preocupar no futuro. É uma coisa muito doida. Tem que cortar na raiz isso aí. Sim. Bom, a gente falou quais são os métodos, né? A ocupação é um deles, ou você se entregar em benefício do próximo. Vai pegar uma vassoura. Vai correr no aqui parque. A gente usa esfregão. Não, é a vassoura e o esfregão. Sim. Vai consertar o que tá quebrado em casa. Vai trocar lâmpada. Aí o Gabriel pega o Super Bonder e sai colando tudo aí. Não precisava falar isso, Ellie. Como assim, você vai me expor dessa maneira? Desculpa. Ousadia de sair de Futigami aqui. Me expondo ao ridículo. Agora eu vou contar o que eu faço, entendeu? Não, tem hora que as coisas de escola, né? Daí eu pego o Super Bonder e fico colando tudo. Aí eu ia falar, melhor do que comprar um novo, vai. É mais econômico. Viu? Olha aí, a Karen me defendendo. Tá mudando os negócios. Só fiz um comentário assim. Não, você... Era um elogio. Não, tá. É um elogio? Obrigado. Dá a louca do Super Bonder, eu começo a colar tudo mesmo. Entendi. Já vou colar a parede da Sayuri no teto, né? Você lembra aquele comercial que tinha Super Bonder? Que o cara colava o tênis dele e colava o outro no teto assim, e ficava de cabeça pra baixo? Eu não lembro. Não era da época de vocês, né? Bom, falou o velho aqui. Bom, é isso aí. Vamos pro próximo tópico? Sim. O próximo tópico são as três primeiras palestras do mestre no Brasil. Sobre o poder místico, o poder do pensamento vencedor e o caminho da felicidade. Só para localizar a gente, sobre o poder místico foi feito aqui em São Paulo, no templo Shoshinkan, que é o templo matriz da Rap Science no Brasil. O poder do pensamento vencedor foi feita em Sorocaba e o caminho da felicidade foi feita na minha querida Jundiaí. Sobre o poder místico, a verdadeira fé, o agente dos milagres. Há muitas coisas místicas neste mundo. O gatilho que desencadeia os milagres resume-se a uma única palavra, fé. Eu afirmo que, a partir de agora, esses milagres, esses fenômenos, se multiplicarão por 10 e por 100, e muitos de vocês também receberão o dom de salvar incontáveis pessoas. Bom, a primeira palestra do Mestre Cal, ele comentou sobre a fé, a questão do poder místico, do misticismo. E certamente foi porque não é coincidência que ele chegou no Brasil e quis fazer essa palestra rapidamente. Com certeza ele sentiu no brasileiro a questão da fé. Que o brasileiro ele tem fé em Deus, ele acredita em milagre. E
acredito que esse tenha sido o motivo pelo qual o mestre escolheu Você esse está tema. certo, ele falou isso. Ah, falou? Quando ele chegou no Brasil, eu lembro que teve um comentário desses, assim, quando ele chegou no Brasil, ele sentiu a fé. Ele sentiu a fé do brasileiro. Acho que essa foi uma das palestras que não estava programada pra ele fazer, e ele decidiu fazer. Isso. De última hora, assim. Mas parece que o motivador foi esse mesmo. O mestre ele tem essa sensibilidade. Ele, nos países que ele vai, ele sente o que as pessoas estão pensando e faz a pregação direcionada. E é interessante, ele fala da fé, milagre, e ele fala que o número de milagres vai aumentar depois da vinda dele. É isso mesmo, quanto mais pessoas acreditam em Alcantara, mais você tem essa atmosfera de fé sendo criada, e é que milagres acontecem. Milagre de todo tipo que a gente imaginar, econômico, recuperação de saúde, todo tipo. O milagre ele é algo que ele vence a terceira dimensão, as leis da terceira dimensão. É como se você subisse uma dimensão acima e conseguisse fazer algo inimaginável nesse mundo. E o gatilho para isso, como o mestre comenta, é a fé. Isso é algo místico. Você não explica com a razão só. Não tem uma lógica, não. Né? Não tem como que fala? Tipo, raciocínio. não é mecânico. Não. Isso. Você não equaciona um milagre. Ele vai além das regras da terceira dimensão. Por exemplo, o que acontece no Japão? O tsunami desvia de uma casa. Você não tem uma explicação racional. Como é que a água tá vindo para um lado, a onda muda de direção? Não tem como. É algo que vai além, não dá para explicar. Isso que é um milagre. E a Rap Science, o mestre falou isso no livro As Leis de Bronze, ela combina tanto a racionalidade quanto o misticismo. O mestre Okawa explica falando dos dois. Nessa palestra ele usou mais a parte mística mesmo. É importante saber que os fenômenos místicos, eles existem. A gente não pode ficar dependendo deles para viver. Mas eles existem, milagres acontecem. A gente vai agora para a segunda palestra. A essência do pensamento vencedor consiste em saber que este mundo é uma escola para a sua instrução de toda a vida. Vocês devem gerar um resultado positivo a partir tanto dos sucessos quanto dos fracassos. Não há derrota para quem vive a vida assim. Se vocês viverem com a atitude de transformar tudo quanto encontrarem em material para o próprio aprimoramento e em sementes para o crescimento próprio, só podem trilhar o caminho do sucesso. Bom, o pensamento vencedor é bastante famoso aqui no Brasil, mas o mestre comentou a questão de que, primeiro, a existência do mundo espiritual, é um tema que o mestre sempre aborda, a questão da reencarnação, e que esse mundo é uma escola para nossa alma, ou seja, a gente vem aqui para se aprimorar espiritualmente. Tudo que a gente passa na vida é uma forma de treino da nossa alma. A essência do pensamento vencedor não existe fracasso nessa vida. É difícil entender isso quando a gente está alinhado com o senso comum. Como assim não tem fracasso? Mas se você não desiste de fazer algo e você continua aprendendo mesmo errando, realmente não existe fracasso. E como existe o mundo espiritual, o outro mundo, tudo que a gente passa aqui é uma forma de experiência e aprendizado. Isso que é o pensamento vencedor. É a questão lá do caderno de exercícios da vida, né? Em que quem tá chegando pela primeira vez, assim, se voltar um dos primeiros episódios que a gente fez, falou, né? Tem um episódio que só fala de caderno de exercícios da vida. Mas basicamente, qual que é a essência disso, né? A gente, antes da gente reencarnar aqui na Terra, a gente faz um plano de vida no mundo espiritual, né? Então a gente tem coisas, a gente traça um plano assim do que a gente quer se aprimorar. Às vezes a gente quer tem alguma coisa, alguma característica nossa que a gente quer corrigir. Então, quando a gente reencarna, assim, vão acontecer situações que vão fazer com que a gente treine isso, né? E a gente fique mais forte. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais paciente, por exemplo, vão acontecer situações que vão testar a sua paciência mesmo. Aí é uma escolha, né? Você vai ficar mais impaciente ou você vai tomar aquilo como uma lição e para
E vai fortalecer a sua paciência, né? Que para os próximos que vierem, situações parecidas que acontecerem, você tirar aquilo de letra já. Então você está fazendo isso, né? Você está progredindo, você está tendo um aprimoramento nesse sentido. E aí, acho que é interessante o poder do pensamento vencedor, é que ele fala justamente isso, assim, né? Não entenda que aquele ponto que parece que é negativo que está acontecendo na sua vida, tá acontecendo para punir você, alguma coisa assim. Não. Tenta enxergar isso com outros olhos, né? Enxerga aquilo como, olha, aquilo lá tá acontecendo, e o que você vai fazer a respeito? É um desafio, né? É um exercício de matemática, por exemplo, né? Você tá lá, o que você vai fazer? Vou aqui, vou estudar, o que eu tenho que fazer aqui para eu superar isso? E você sair mais forte. Então, bem, essa é a essência. Eu acho que ajuda, assim, muito pra gente... Primeiro, você entender, assim, o sentido na nossa vida, né? Tipo assim, entender o que a gente tá fazendo aqui. E também, nos momentos de dificuldade, a gente conseguir enxergar um significado nisso, né? Porque eu acho que quando a gente tá sofrendo, a gente pensa muito que se você não tem um conhecimento maior, você pensa que é uma coisa à toa, né? Ou que você não devia estar passando por isso, ou você fica às vezes muito brigando. Então, acho que entender que tudo isso tem um sentido ajuda a gente a viver melhor, né? Saber que tem um plano por trás de tudo, não é jogado. Sim. Tanto o plano da nossa vida, quanto o plano de Alcantara para a humanidade, para o universo inteiro. Não é aleatório. Tem muito planejamento e a gente tem que se esforçar para fazer o nosso melhor dentro dessas circunstâncias. Aceitar a circunstância e trabalhar em cima dela. É o que os alquimistas faziam, transformar chumbo em ouro. Você pega uma circunstância adversa, por exemplo, ser demitido do trabalho, brigar com alguém, e você transforma isso em aprendizado. Mas nós somos o agente de transformação. O chumbo não vai se transformar em ouro se você deixar ele jogado num canto. Você tem que ativamente fazer algo para ele se transformar em ouro. É a mesma coisa, o aprendizado, você incute aprendizado naquilo. Não vai cair no seu colo. Isso é o pensamento vencedor. Mas quando você aplica essa ideia, você realmente não tem fracasso na vida. Você tem desenvolvimento e aprendizado. Esse é o grande objetivo nosso. A nossa maneira de pensar começa a mudar. Sim. A gente vai então para a próxima palestra. O caminho da felicidade. A chave da felicidade. Eu tenho ensinado muitas vezes que vocês não devem deixar o ambiente controlar o seu pensamento. Vocês têm o poder de controlar o seu pensamento. Este é um dos ensinamentos-chave da Rap Science. Sem dúvida, céu e inferno, o mundo espiritual, existem. O corpo físico não é o seu eu real. O corpo espiritual é o seu eu real. Quando vocês se sentirem perdidos na vida e não souberem que rumo tomar, apelem sempre para a fé. Escolham sempre a fé. As pessoas que conseguem ter fé são corajosas, são pessoas fortes, as quais Deus ama verdadeiramente. Deus espera grandes feitos por essas pessoas. O mestre nessa palestra ele falou sobre vários temas e tem um que me chamou muita atenção, foi que a felicidade é uma escolha. Isso aí foi uma coisa que foi a primeira vez que eu ouvi isso. Como assim é uma escolha? Como eu vou escolher ser feliz? Não é uma coisa que as pessoas vão determinar pra mim? Ou, por exemplo, se eu nasci no bom... Eu sempre pensava assim, quem nasceu num ambiente afortunado é feliz. Quem nasceu num ambiente árduo, por exemplo, sem condição financeira, doente, os pais se separam, os pais falecem, vai ser infeliz. Antes de conhecer o ensinamento do mestre, eu achava isso. Mas a verdade não é essa. Independente de onde você nasce, você pode mudar a sua maneira de pensar e ser uma pessoa feliz, desde que você escolha pela felicidade. Nesse dia ele deu um exemplo que o dia que o mestre foi pro Brasil, fez essa palestra, estava nublado. Aí ele falou, quando chove, hoje, né, o dia da palestra, tem pessoas que podem reclamar. Hoje tá chovendo, não acredito, podia estar sol. Tem pessoas que nem ligam pra isso. Tem pessoas que vão falar, hoje o mestre veio pro Brasil. Faça chuva, faça sol, eu quero ir lá ouvir o que ele vai falar. É essa a escolha a nível de pensamento que ele comentou. Eu acho que eu lembro que ele tava indo pro Jundiaí, né? Pra fazer essa palestra. Isso, foi pro Jundiaí. Foi isso, né? Aí eu lembro que ele tava... acho que eu escutei essa história. Ele tava a caminho da palestra, aí ele passou por uma estrada com
com vários buracos e tal. Então é aquele negócio, ou eu escolho olhar para os buracos da estrada, ou eu escolho olhar para o céu. Eu não sei exatamente pra paisagem, qual é para paisagem, né? Então é onde que você vai focar isso também. Esse foi o grande tema dessa palestra, e ele fala também que existe céu e inferno e que a gente é parte da luz, e pessoas de fé são pessoas fortes, não são pessoas fracas. Você tem coragem, você tem força para continuar seguindo em frente. Ele falou bastante sobre fé nessa palestra. Ele até comenta que Deus é luz e a gente é parte dessa luz, a gente é filho de Deus, a gente é uma fração dessa luz divina. E o título do livro é o mesmo título dessa palestra de Jundiaí, e teve perguntas e respostas também depois. No livro são 10 perguntas que tem. Se eu não me engano, 4 são de Jundiaí. Muitas perguntas foram tiradas dessa palestra que ele fez de Jundiaí. Legal. A gente continua então com o próximo tópico, que é Despertando para a Verdade, o Amor e o Trabalho dos Anjos. Despertando para a verdade. O modo de retornar ao céu é a prática dos 4 corretos caminhos. A primeira e mais importante característica das pessoas que retornam ao céu é que elas possuem a correta fé. São 4 os princípios para a felicidade humana: amor, conhecimento, autorreflexão e desenvolvimento. Se vocês se orientarem por esses 4 princípios, certamente retornarão para o céu. Não será necessário esperar pela salvação vinda através de um poder exterior. Vocês mesmos serão capazes de retornar ao céu através do poder existente no seu interior. Ele fala dos 4 corretos caminhos, que é um ensinamento básico da Rap Science, que é amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nessa palestra ele retoma os princípios da Rap Science, que é a prática dos 4 corretos caminhos e a busca da iluminação, você se desenvolver como indivíduo. E ele comenta um ensinamento que ele tem comentado bastante ultimamente, que é: a condição para você ser um ser humano é a fé. Um ser humano, ele é caracterizado pela crença, pela fé. Isso que ele abordou nessa palestra. E tem um ponto interessante que ele fala, é só no final, né? Que ele fala assim: vocês mesmos serão capazes de retornar ao céu através do poder existente no seu interior. Então, assim, ele fala muito forte, assim, da autorresponsabilidade do indivíduo, né? A condição do indivíduo ir para o céu, né, ir para o mundo celestial, assim, não depende de fatores externos, assim, será que as outras pessoas estão olhando? Não, é você, assim, é como que você praticou os 4 corretos caminhos, fez sua autorreflexão, se desenvolveu, cuidou da sua mente, do seu pensamento, do seu coração e para ir pro céu, né? Então, é muito de autorresponsabilidade, assim, tipo, só depende de você, independente de onde você nasceu, quais foram as suas condições, né? Isso que... eu achei legal esse ponto, assim, olha, só depende de você, o poder está no seu interior, né? Quando ele fala assim, o poder está no seu interior, olha isso, que muito forte, né? No princípio da reflexão ele fala também que, por exemplo, você falar, eu acredito em uma pessoa iluminada. Você fala, eu acredito, então eu tô salvo. Não é assim. Não é porque você acredita num ser iluminado que você tá salvo. Quando ele explicou os 4 corretos caminhos, mas o princípio da reflexão é o mais longo. Ele fica uma boa parte, acho que dá quase 10 minutos explicando da reflexão, é o mais longo de todos. Ele fala que se você cometeu um pecado, algum erro, se você não se arrepender disso, como você vai se salvar? Você tem que ter consciência que você fez algo errado para se arrepender e buscar ir para frente. Esse poder de salvação, ele existe dentro de nós. Ou seja, a questão que a Karen comentou é a autorresponsabilidade. Você tem que identificar os seus erros, o que você quer melhorar, se arrepender e seguir em frente. Isso foi bastante marcante nessa palestra.
E ele comentou algo que ele comentou ano passado, nas leis da fé, que por mais que a sociedade se desenvolva, tecnologicamente ou cientificamente, a questão da fé ela é universal e atemporal. Ela é algo, os ensinamentos religiosos são independentes da era. Por mais que a sociedade se desenvolva, a gente nunca pode esquecer da espiritualidade. Isso é algo muito importante. Por mais que o homem tenha ido para a lua, tudo isso não anula a espiritualidade ou a questão da fé. Isso não é mais importante que a fé. Tem que andar junto. Isso ele falou aqui e falou no passado também no livro As Leis da Fé. Ensinamentos do universo, nesse sentido. Vamos então para a próxima palestra. O amor e o trabalho dos anjos. Eis o que eu gostaria de lhes dizer. A inveja é o oposto do amor. Deem amor quando forem recebidos com ódio. Varram para longe o ódio com o grande rio do amor. Vençam os fluxos de ódio, raiva e inveja através da gigantesca força da boa vontade e do amor irresistível. Essa é uma condição que este país precisa cumprir para poder criar um futuro repleto de esperança. Sejam um desses anjos que jamais hesitam no seu esforço diário para auxiliar e purificar este mundo e transformá-lo na utopia. Eu percorri 20.000 quilômetros até aqui porque quero que vocês todos se tornem anjos. Essa eu acho que é a palestra mais forte que tem do mestre, que ele fala dessa possibilidade de você se tornar um anjo. Uma coisa pode parecer abstrato, assim. Eu me tornar um anjo, como assim? Como uma pessoa se torna um anjo, né? Sim. Mas se o mestre falou é porque é verdade. O mundo dos anjos, que é da 7ª dimensão, é um mundo de bodhisattvas. É um mundo que, assim, é inimaginável. A gente não consegue entender, estando na Terra, como é que é aquele local. Mas a gente estudando ensinamento e se aprimorando espiritualmente, buscando levar a verdade para as pessoas, a gente consegue elevar a nossa iluminação e chegar nesse nível de estado de consciência. Claro que enquanto a gente está vivo, não dá pra falar assim, agora eu sou um anjo, agora eu me tornei um bodhisattva. Agora não é. O mestre fala, é só quando a vida acaba. Ou seja, até a vida acabar, a gente tem que continuar se esforçando pra levar a verdade. Mas o que vai tornar a gente um bodhisattva é isso, é você se aprimorar espiritualmente, ler os livros, assistir as palestras, fazer a prática espiritual e buscar levar isso para as pessoas ao redor. Basicamente é isso, você se aprimorar espiritualmente e buscar levar isso para as pessoas, distribuindo livros. Todo mundo, o caminho para ser um bodhisattva está aberto para todos. Não tem limitação. Mas esse é o desejo do mestre, que a gente consiga se aprimorar espiritualmente e levar a palavra dele para o maior número possível de pessoas. Essa foi a mensagem. Ele fala sobre, nessa palestra ele falou sobre a inveja também, que a inveja é o oposto do amor, para que a gente consiga abençoar as pessoas que são mais bem-sucedidas do que nós, abençoar pessoas que são felizes para poder se aproximar cada vez mais delas. Quando você tem uma sociedade na qual as pessoas abençoam umas às outras, você está próximo do reino búdico, da utopia que a gente fala. É próximo do céu mesmo. Sim, e ele fala bastante assim, dê amor para quem te dá o ódio, né? Isso, varra o rio do ódio com amor. Isso, mas ele, basicamente o que ele tá falando assim, forneça para o outro aquilo que você tem de melhor, né? O que tem de melhor em você, assim. Nós somos uma parte dele, né? Tem uma fração de luz que ele fala, né? E então ele sabe qual que é o nosso poder interior, qual que é o sentimento puro que existe dentro de nós, assim. Então assim, como é que fala? Deixa isso florescer e forneça isso pro mundo, né? E é meio filosófico, né, também. É verdade, porque meio também, poético. às vezes se a gente entender que no fundo a gente tá todo mundo interligado, então assim, você dá amor em vez de dar inveja, ódio pros outros, na verdade você tá contribuindo pra felicidade de todo mundo, inclusive a sua, né? Sim. Que a gente não é separado, assim.
Na verdade, numa relação de ódio, a pessoa que mais se prejudica é a pessoa que odeia. O alvo do ódio, às vezes, nem não interfere. Pode ser que prejudique, mas o maior prejudicado é quem sente inveja, quem sente ódio. Tem o seminário Perdoar para Ser Feliz, o mestre fala, começa a perdoar, se você pensa, por que eu perdoaria? Aí o primeiro ponto os outros dois eu não vou contar. Tem que participar do seminário daí. Mas o primeiro ponto por você próprio, pela tua saúde, pelo teu sono. Você só faz. Ele fala, pra você andar na rua calmo, perdoa. Por você, seja egoísta mesmo. Isso ele não falou, né? Isso eu tô distorcendo o ensinamento. Não, o Dale Carnegie fala isso. Por você próprio, perdoa. Pra você conseguir ter uma vida melhor. Aí você vai pras próximas etapas, que é se tornar anjo, enfim. O primeiro passo, por você. Essa questão de dar amor, é isso. Você vê muitas pessoas doentes, muitas pessoas frustradas, com rancor. Ela tá bebendo veneno, meu. O veneno do ódio, da inveja. E o responsável por tomar o veneno é a própria pessoa que toma do veneno. Por isso que o ensinamento é importante. Você se liberta desse tipo de emoção negativa. A gente finaliza o episódio de hoje. Agradeço a todos os ouvintes e também a Karen e a Sayuri pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, por ter nos ouvido até aqui. E é isso aí. Obrigada a todos e até a próxima. Valeu.